com mais uma atuação decepcionante, e o Santos foi eliminado da Copinha na terceira fase, né? Uma fase antes das oitavas de final. O Santos empatou com a Ferroviária em 2-2 e nos pênaltis perdeu 5-4, eu acho, sei lá também. Perdeu nos pênaltis, isso que importa. Está eliminado da Copinha para a Ferroviária, que é 6-5. Ferroviária que inclusive já tinha passado de fase também antes, vencendo nos pênaltis o Vitória da Bahia por 7-6. E hoje, talvez o Santos tenha feito um primeiro tempo mais decente, mas nada demais também. Ainda tomou um gol, uma falha coletiva ali meio bizarra. E no segundo tempo tomou um gol também numa outra falha ali para mim de posicionamento bem grotesca, porque tudo bem que tinha um jogador a menos, o Gabriel Simples estava fora na hora, machucado, mas ninguém estava cobrindo o espaço do volante. Tinha 2 volantes em campo e não tinha um ali para cobrir. Não fez sentido, né? Vamos falar sobre isso. Não vou nem colocar campinho hoje, direto para análise. O Santos foi a campo com João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira. Gustavo Henrique, André Klaus e Rodrigo César. Na direita, Bom Tempo. Na esquerda, Matheus Xavier. E como centroavante, o Rafael Freitas, que é uma vaga de titular do Enzo. E logo cedo deu certo, né? Ele fez um gol, estava bem posicionado. O Enzo não tinha conseguido fazer esse tipo de gol nas partidas. No escanteio cobrado pelo... Rapaz, não lembro agora quem cobrou. Não sei se foi o Rodrigo ou se foi o Bom Tempo. O Simples desvia na primeira trave, bem posicionado, né? E o Rafael Freitas toca pro gol, né? Só que aí o Santos abre 1-0 e tudo mais. Até tem... começa a ter um pouquinho de um jogo corrido, né? Jogo lá e cá. A Ferroviária manda uma bela falta na trave, inclusive assustando. Ficou um jogo bem disputado. Mas até aí, pelo menos, estava muito pegado, né? E aí depois o Santos faz outro gol no escanteio, né? O Matheus Xavier, o Diego Borges tenta chutar, a bola sobra, o Matheus Xavier manda pro gol e faz o 2-0. E aí o Santos deu uma diminuída muito grande no ritmo, né? Que foi um grande problema. A Ferroviária começou a tomar ímpeto, começou a gostar do jogo, e aí diminui ainda no primeiro tempo, né? O Matheus Matias erra uma saída de bola, a bola sobra depois pro Gabriel Simples, que dorme assim de uma forma inacreditável. Ele fica olhando para frente, ninguém avisa ele também, ele toma uma trombada e perde, né? O jogador da Ferroviária vai pelo fundo e o João Fernandes também saiu muito mal do gol, e aí o menino da Ferroviária tocou por cima, né? A lá Coutinho, naquele gol famoso que passa nos edits aí pelo Liverpool ainda. Um belo gol, mas que sai de uma falha coletiva bizarra, né? O Matheus Matias não pode errar daquela forma, o Gabriel Simples também não pode dormir daquela forma, e o João Fernandes também errou. E aí, no intervalo, o Santos faz uma mudança, né? Que para mim foi um grande erro do Zago, e que é a saída do Rodrigo César, que eu nem achei que estava fazendo uma grande partida, tá? Mas era um cara que tinha ali uma lucidez para passar essa bola no meio. E aí não fez sentido, você tirou o Rodrigo, ele colocou o Cauã Pereira, o Leandro Zago, né? E aí você ficou com 2 centroavantes. O Rafael Freitas, você pode até falar que não é bem um centroavante, mas tudo bem. Mas aí você ficou com 2 caras lá na frente. O Bom Tempo e o Xavier abertos na direita, eram mais ou menos meias, né? Ficou não necessariamente o 4-4-2, mas 2 jogadores ali que são meias pontas, né? O Xavier é mais ponta do que o Bom Tempo, mas enfim... E ninguém por dentro, né? Porque por dentro, eu repito, tinha Gustavo Henrique e André Klaus, 2 volantes de marcação, de pegada. E no caso do Klaus, até bem menos qualidade com a bola no pé. Gustavo Henrique não é um primor técnico, mas ainda tem algumas valências, né? Enfim. E aí, a Ferroviária chega a empatar a partida até depois, tá? Porque ainda tem outras substituições. Acaba entrando... Acho que pensando nessa estratégia de você atacar com 2 pontas dos lados... e não ter ninguém por dentro, na hora de marcar, fechar com 2 linhas de 4 e os 2 na frente, acho que a ideia do Zago era essa, explorar a velocidade. Aí ele tira o Bom Tempo e coloca o João Alves na direita, tira o Matheus Xavier e põe o Natson na esquerda. Só que aí o time ficou um pouco liso, né? Faltou um pouquinho de qualidade para a bola rodar com tranquilidade mesmo, com calma. O João também não entrou tão bem na direita, o Natson sim entrou na esquerda buscando muito jogo. O Cauã Pereira até... fazendo os pivôs dele ali, mas mais longe da área. Ele arrumou 2 cartões amarelos, mas quando a bola chegou dentro da área, ele não conseguiu progredir, não conseguiu colocar uma bola com calma no chão. E aí depois disso até o Zago volta, acho que volta na estratégia, né? Colocando o Bernardo no lugar do Rafael Freitas. O Bernardo para ficar como esse armador mesmo.
Mas aí a postura do Santos já estava muito defensiva, né? O Santos já estava muito recuado, já não estava querendo o jogo. E a Ferroviária empata, como eu falei no lance que o Gabriel Simples se machuca, né? Logo depois disso, inclusive, ele é substituído pelo Nene e o Vinícius Lira pelo João Ananias no lado esquerdo. E aí, com um a menos, o Gabriel Simples estava fora, o Gustavo Henrique foi fazer a lateral direita. E aí que eu não entendi. A Ferroviária atacando, o Santos com 2 linhas de 4 defendendo, o André Klaus saiu do centro, onde ele devia estar, foi marcar para a lateral, o jogador da Ferroviária se posiciona completamente livre, domina a bola, gira e bate. E a Ferroviária empata, né? E assim, se tivesse mais tempo de jogo, a Ferroviária também depois ficou com medo, né? Para falar da situação ali, ficou um pouquinho assustado de tomar o gol. Mas se tem mais tempo, é capaz do Santos tomar uma virada, que o segundo tempo do Santos foi muito, muito abaixo, uma falta de criatividade, uma falta de tranquilidade também, que foi decepcionante. E aí, claro, eu volto a pontuar aqui o que eu falei desde o começo da Copinha, não é porque foi eliminado que eu vou mudar o discurso. Tem que ter calma. A Copinha não é um campeonato de, nossa, grande importância na formação. É legal ganhar, óbvio, né? É importante ganhar, mas não vai fazer tanta diferença ali, né? É mais a exposição mesmo. Só que aí a gente vê alguns pontos bom, que eu vou até deixar pro final, né? Depois do empate nos pênaltis, também vou falar alguma coisa dos pênaltis já daqui a pouquinho. Eu só quero pontuar, a gente perde nos pênaltis, o João Fernandes, o goleiro do Santos, pega uma cobrança, né? O Cauã Pereira manda uma pra fora e na outra cobrança o João Alves também mandou pra fora. O goleiro da Ferroviária não acertou canto quase praticamente, foi bem mal. É que a gente acabou errando 2 ali, né? Acho que o time mais uma vez dependeu de destaques individuais no primeiro tempo e nem foram tantos assim. Eu não achei um bom jogo mesmo. Talvez você pode ter falado, foi um primeiro tempo efetivo. Pode ser, mas acho que faltou mais. O time do Santos tem jogadores de qualidade para criar mais. Acho que o Zago errou muito em repetir a escalação. Não fazia sentido nenhum para mim se começar com esses 2 volantes. E aí errou mais ainda no intervalo. Você tirou toda a criatividade do time com o Rodrigo saindo e logo depois o Bernardo, o Bom Tempo. O Bernardo até é esse cara de criatividade, mas muito tempo inativo, ficou com um meia meio isolado. Um meia meio isolado é complicado, um meia mais ou menos isolado por dentro, porque você tinha o Cauã, que não é esse cara que vai chegar e associar com ele, é um pivôzão mais pouco técnico, pronto, digamos assim, é brigador e tal, mas não é dos jogadores com mais refino, né? E aí você tinha o Natson muito aberto pela esquerda também. Acho que os destaques individuais também que fizeram uma boa copinha, hoje não fizeram um grande jogo. Eu falei, o Rodrigo, apesar da lucidez que ele tem naturalmente, não fez um grande jogo para mim hoje. Nem o Vinícius Lira também, que para mim foi o melhor jogador do Santos na copinha, não fez uma grande partida, apesar que ele dá uma assistência pro Cauã Pereira antes de sair, né? Ainda tava 2-1, uma boa jogada, ele cruza, o Cauã Pereira dá um carrinho, a bola meio que pega na canela e sobe muito, né? Mas foi um belo cruzamento, até tinha esquecido esse lance, mas ele não fez um grande jogo igual nos outros, né? Mas aí para mim, o grande responsável por hoje acaba sendo o Leandro Zago, e falhas ali individuais também que não podem acontecer, né? E aí eu volto a dizer aqui, que eu não quero ficar pegando no pé, pelo amor de Deus, são meninos aí que eu desejo todo sucesso, seja no Santos ou fora, fazendo as carreiras deles, mas tem jogadores aí que não podem jogar no Santos profissional. Jogadores estourando a idade, jogadores que não têm condição e não tinha por que jogar. Não tem essa dupla de zaga é titular há mais ou menos 1 ano e meio, já é a dupla titular há mais ou menos 1 ano e meio. Teve ali os períodos que o Jair desceu, o Jair foi titular e tal, mas não é uma dupla que eu vejo com qualidade de jogar no profissional. O Diego Borges, até, eu vou ter que pegar ele como exemplo, porque ele foi expulso de forma infantil demais, né? Ele é um jogador de quase 21 anos, né? Não pode acontecer isso contra jogadores tão mais novos, né? Ou pelo menos a mesma idade. Se fosse um profissional, obviamente eu entenderia. Aos 13 minutos, quando ele toma o cartão amarelo, é uma jogada que é um contra-ataque, de um escanteio, tudo bem, acontece, o time não estava bem posicionado, mas o Lira consegue, trombando no cara, atrasar o contra-ataque, que dá a chance dos jogadores do Santos voltarem. Tava, 3 contra 2, começou a ficar quase a defesa inteira. Só que aí ele tromba, perde, o cara levanta de novo, continua correndo, ele corre atrás e o cara acerta um passe que foi fraco. O Diego poderia ter se antecipado para dar o salto mais, ou esperar o cara dominar para dar alguma coisa. Ele dá um bote atrasado, toma um cartão besta, que é a falta que vai na trave, e ele briga com o Lira. Não dá, né? E na expulsão ele deixa o cara girar com muita facilidade. Eu acho até que ele estava cansado, mas tinha cobertura até por perto. Ele deixa o cara girar e empurra.
tem necessidade, né? Foi expulso de forma besta. Tudo bem, já estava no final do jogo ali, não foi isso que fez o Santos sofrer o empate, já estava empatado. Mas são decisões como essa que dificultam aí. E aí, claro, gente, eu não estou analisando só por esse jogo. Estou aqui falando no olhar de quem vê bastante Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sub-20, Paulista também, Sub-20, claro. Vi outras competições, então não quero crucificar ninguém, não é isso. Por favor, não entendam desse jeito. Só acho que tem ali certas limitações que a gente tem que entender cedo, ou se não cedo, antes de estourar a idade, né? Acho que, voltando a falar, né, o Zago errou muito nessa escalação, errou nas substituições também hoje, e aí saiu com saldo negativo, né? Ele já tinha saído com saldo bem negativo, apesar de ser muito... Foi uma reação muito explosiva, né, da torcida daquele jogo contra o Sport, mas ele errou feio aquele jogo, e nessa copinha não deu uma boa primeira impressão de trabalho dele. Eu já até falei aqui que tudo bem, ele assumiu nos 2 jogos de quarta de final do Paulista Sub-20, mas ali não tinha tempo para trabalhar. No Brasileiro de Aspirantes, eu até entendo, um time meio bagunçado, muito formado por muitos jovens que estouraram a idade, outros não, enfim. Mas essa primeira impressão da copinha não foi legal, pensando no trabalho dele. Outras coisas, hoje o volante ele não pode não saber jogar. E eu acho que o André Claus tem esse problema. Tipo o Alisson, não é que não sabe jogar, é que joga muito com a bunda no chão, dando muito carrinho, não tem tanta qualidade técnica. Hoje isso não se cria num futebol de alto nível, tá? No Santos não dá. O Cauã Pereira, eu acho até que ele fez jogos interessantes, mostrando ali mais ou menos que ele é um cara mais brigador, um pivôzão e tal. Mas ele perdeu um pênalti exatamente igual assim no Brasileirão de Aspirantes contra o Botafogo na semifinal, dando uma pancada no travessão. Hoje ele bateu muito mal. Então assim, ou ele treina pênalti ou não colocam ele para cobrar mais, né, gente? Para você cobrar forte, não é só chegar lá e dar a pancada, né? A Ferroviária teve 2 cobranças excelentes, fortes. A do Gustavo Henrique do Santos também foi muito boa, no ângulo, né, forte. Mas cobranças fortes, direcionadas, não, pô, como se fosse um tiro de meta, dando porrada, e é difícil, né? Porque são 2, eu não, de novo, não é porque não serve por isso. Não, claro que não é isso. Mas aí não. Então você já tem uma tendência a ver que ele não pode ser um cobrador ali do time, né? Enfim, o saldo do Santos no geral acho que é negativo. Eu tiraria hoje o Gabriel Bom Tempo. Hoje não, né? Hoje os meninos certamente vão voltar, ou amanhã, voltar para Santos. Eu integraria, o Bom Tempo ao elenco profissional. Não vai dar para essa primeira rodada, claro, mas para já ficar adiantado para a segunda rodada do Paulista, que é domingo o jogo. Se bem que eu acho que ele deve ter férias também, né? Não sei. Não sei se ele teve quando acabou a temporada no ano passado, né? O Paulista, que o Santos ficou um bom tempo sem jogar, né? Ele jogou Aspirantes também, mas enfim. Integraria, meu Deus, de novo, ao profissional. Outros que talvez pudessem fazer parte já... É que tem os meninos ali que vieram do Sub-17, que eu já falei aqui várias vezes. O João Ananias, para mim, fez uma copinha boa. O Vinícius Lira fez uma copinha muito boa. O Rodrigo César já era do 20. Pode começar ali, de repente, né, a passar um treino ou outro no profissional. Assim como o Matheus Xavier também fez, para mim, um bom jogo. Deu uma quebrada no ritmo dele mesmo, né? Parou um pouquinho, talvez no final do primeiro tempo e no segundo saiu cedo. Mas no geral acho que fez uma copinha interessante. E outros que a gente esperava mais, eu particularmente esperava mais do João Alves. Acho que entrou muito bem contra o Jacobá, talvez, não lembro agora se foi contra o Jacobá ou o Tirol. Acho que fez uma copinha interessante, fez uma partida interessante, mas no geral uma copinha um pouquinho abaixo. E os mais velhos, infelizmente, acho que fizeram uma copinha bem ruim, né? O Matheus Matias, o Diego Borges, o Enzo, o próprio Nava, que entrou no time, foi muito mal, né? Saiu do time depois, até ele chegou a voltar. É isso, acho que o Santos sai com um saldo negativo. Algumas peças ali fizeram jogos interessantes, não é? Mas no geral, um saldo abaixo, né? Principalmente pelo seu técnico. Fechou? Amanhã a gente volta aqui no canal, provavelmente para falar sobre escalação da estreia do profissional, Santos e Mirassol na quinta-feira. Tá chegando a hora aí da estreia do Pedro Caixinha. Santos e Mirassol, 9h30 da noite na quinta. Amanhã talvez a gente fale deste jogo. E amanhã também a apresentação de Léo Godoy e Tassiano. Deve ter vídeo aqui no canal. Valeu!